As questões gramaticais e estilísticas relacionadas à língua portuguesa são infinitas. Aspectos conceituais da formulação do texto, como a importância da clareza na exposição de ideias e informações, são tão ou mais importantes que os gramaticais. Como vimos, uma pessoa pode dominar perfeitamente as normas da língua culta e ainda assim expressar-se de forma confusa, ter um texto ruim, que não funciona para uma comunicação efetiva. Não por acaso, o filósofo grego Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., ensinava: a primeira qualidade do estilo é a clareza. Neste módulo, vamos abordar um tema de natureza conceitual, porém igualmente prático, muito útil para qualquer tipo de redação, seja um relatório corporativo, uma carta de amor ou uma redação do Enem. Vamos falar sobre os cuidados necessários para planejar o texto, tendo em vista aquilo que pretendemos informar e o resultado que pretendemos atingir por meio desse texto. Toda ação humana requer um certo grau de planejamento. Mesmo para construir uma parede, é preciso fazer medições, definir um traçado, calcular o número de tijolos, a quantidade de cimento e areia, etc. Isso é planejamento. Só que a construção de uma parede, geralmente, costuma não ser tão complexa quanto a elaboração de um texto. Por isso, preferimos emprestar da aeronáutica e não da construção o exemplo que melhor ilustra, a nosso ver, a necessidade de planejar antes de começar a agir. Nenhum avião sai do solo, ou pelo menos não deveria sair, para se deslocar de um ponto geográfico a outro, sem que seja elaborado um plano de voo. Nele, são estipulados desde a rota a ser seguida até a quantidade de combustível necessário, os detalhes do trajeto como pontos de referência, aerovias, altitude e velocidade e até mesmo as pistas de pouso existentes pelo caminho para o caso de uma emergência. Todo texto precisa de um plano de voo. Ele começa por uma definição clara, simples, objetiva do que se pretende informar e para quem se destina a informação. Sobre esse aspecto, nunca é demais lembrar que, se o para quem não for conhecido, o mais indicado é privilegiar as construções e palavras mais acessíveis. O texto simples não ofende o leitor erudito, mas o texto rebuscado geralmente é incompreensível ao leitor comum. O assunto é extenso e seria impossível esgotá-lo neste módulo. Assim, o que propomos é um começo de reflexão sobre o planejamento do texto, e tudo principia por estas perguntas. O que exatamente eu quero transmitir ao meu leitor? Qual é a informação essencial que ele deve receber, assimilar e reter quando tiver terminado de ler o meu texto? A partir destas perguntas, surgem outras definições importantes. A possibilidade de escolher, dentre muitas informações que queremos comunicar, a mais urgente e indispensável, deixando-se outras menos urgentes e dispensáveis para comunicações futuras. A necessidade de hierarquizar as informações, isto é, organizá-las da mais importante para a menos importante, de forma que o essencial seja exposto logo nas primeiras linhas e os detalhes sejam explicados depois. A opção sempre presente por não incluir ou mesmo por retirar do texto detalhes de pouca importância que só contribuiriam para aumentar a quantidade de informação a ser absorvida, sem, no entanto, agregar efetividade à mensagem. A possibilidade de dividir um assunto muito extenso em capítulos ou tópicos, destacando-os conforme sua importância e organizando-os de forma a permitir que o leitor assimile a informação segundo uma sequência lógica. Uma avaliação racional da necessidade de usar referências como citações de autores, pesquisas, estudos, dados estatísticos, etc., tendo em vista uma melhor compreensão do texto e aceitação também dos argumentos apresentados. Uma análise da conveniência ou não de citar exemplos de situações práticas e conhecidas por todos que permitam ao receptor da mensagem visualizar melhor aquilo que se está procurando informar ou explicar. O grau de pessoalidade do texto, ou seja, se o autor deve escrever na primeira pessoa do singular, como quando ele diz eu acho que, eu acredito que, citando suas próprias experiências,
ou, contrariamente, se uma mensagem impessoal não teria um efeito melhor. E também um aspecto que podemos chamar de espírito reinante no texto. Ou seja, se você pudesse dizer o seu texto pessoalmente para os leitores, qual seria o seu semblante ao fazê-lo? Simpático, divertido, sério, enérgico, autoritário, suave, impertigado, motivador? Imagine que o texto, assim como você, tem um semblante, uma expressão que será percebida pelos leitores de acordo com aquilo que for escrito e, principalmente, com a forma como for escrito. Essa opção deve estar sempre muito bem definida ao iniciar um texto, pois há sempre muitas maneiras de transmitir as mesmas informações e cada maneira escolhida tem um resultado diferente das demais. No próximo módulo, vamos fazer um exercício prático de planejamento e observar como isso funciona numa situação concreta de comunicação. Não erre mais. Temos visto com frequência e também com uma certa surpresa aparecerem espaços que não existem entre a última palavra e o ponto final, ou entre parênteses ou aspas e as palavras colocadas dentro dos parênteses ou das aspas. Esse espaço não existe. Na língua portuguesa, são 10 os sinais de pontuação. Vamos rever. Ponto final, 2 pontos, reticências, parênteses, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, ponto e vírgula, aspas e travessão. Desses sinais, 7 se ligam sem espaço à última palavra, ou seja, a palavra à esquerda. São os casos de ponto final, 2 pontos, reticências, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula e ponto e vírgula. Os parênteses também se ligam sem espaços às palavras entre parênteses, ou a primeira e a última palavra, quando há mais de uma palavra entre parênteses, como nos exemplos. Éramos 3, 2 jovens e um idoso, no ponto de ônibus. O ônibus tinha poucos passageiros, 3 quando saiu. Veja que não há espaço entre o abre parênteses e a primeira palavra, no primeiro exemplo, e o fecha parênteses e a última palavra, ou então antes e depois da palavra no segundo exemplo. Essa mesma regra se aplica às aspas. Exemplos: a loja prometeu, aspas, uma fortuna em prêmios, fecha aspas, a quem vencesse o concurso. A fortuna prometida não foi paga aos vencedores. Fortuna entre aspas, porque não devia ser tanto dinheiro assim, né? Assim como no parênteses, não há espaço entre as aspas e a palavra entre aspas, ou as palavras entre aspas. O único sinal de pontuação que exige espaço depois dele, quando colocado no início da frase, ou antes e depois, quando ele aparece dentro da frase, é o travessão, como nesses exemplos. A paciente reclamou, travessão, espaço, maiúscula. Estamos esperando há horas. Ou então, com um aposto dentro da frase, a paciente, espaço, travessão, espaço, que esperou por mais de 3 horas, espaço, travessão, espaço, reclamou do atraso no atendimento.